noite a cada um de vocês. Bem-vindo à Nova Semente. E vocês conhecem, somos uma comunidade adventista do sétimo dia que existe por uma única e simples razão: a que possamos juntos, semana após semana, ter uma experiência real com o nosso Deus. E hoje nós estamos chegando ao final da atual série de mensagens intitulada Vidas Opostas. Durante as últimas 6 semanas, nós temos analisado, estudado a experiência de personagens bíblicos que, mesmo embora estivessem dentro das mesmas circunstâncias, situações similares, tomaram caminhos totalmente opostos. Caim e Abel, Marta e Maria, o fariseu e o publicano. Em especial, durante as últimas 2 semanas, nós temos também analisado a experiência em uma das mais extraordinárias histórias contadas por Jesus Cristo. Aquela história que é conhecida como a parábola do filho pródigo, e que nós muito bem poderíamos também chamar como a parábola do filho cego, o irmão mais velho, como nós vimos na semana passada. Se você por acaso perdeu algumas das mensagens anteriores, não deixe de acessar no nosso website www.novasemente.org. Lá você pode encontrar todas as mensagens dessa série, bem como as séries anteriores. Mas hoje eu gostaria de focar de maneira direta no terceiro e no mais importante personagem da parábola do filho pródigo: o pai. O relato encontra-se no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15. E a parábola começa da seguinte forma, com Jesus Cristo mencionando: certo homem tinha 2 filhos. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é o quanto aquele homem, aquele pai, amava os seus 2 filhos. Nas últimas 2 semanas nós vimos cada um deles de maneira individual. Mas essa, queridos, tem e pode ser também conhecida como, além da parábola do filho pródigo, a parábola do filho cego, pode também ser conhecida como a parábola do pai que ama. Ele e os seus filhos faziam parte de uma vila, de uma comunidade. Aquela comunidade pensava, imaginava que entendia o que era amor, mas nunca viram um pai amar os seus filhos como aquele pai amava. Ele, sem dúvida alguma, através do seu cuidado, através do seu amor, demonstrava com carinho a maneira pela qual cuidou, criou aquelas crianças, aqueles meninos, desde o seu nascimento. A história não cita a mãe. Talvez, na história que Cristo contava, aquele pai houvesse perdido sua esposa, não sabemos. O que nós sabemos é que era um homem sábio, um homem paciente, um homem firme, um homem amoroso. Ele era um pai especial. Mas mesmo assim, aqueles 2 rapazes, eles quebraram o coração do seu pai, a despeito da maneira que ele sempre os tratou. Só que eles fizeram isso de maneiras diferentes. Cada um dos rapazes, ele teve o seu jeito único de machucar, de ferir, de quebrar o coração daquele pai. O que Jesus tinha em mente em contar, ou ao contar essa história? Ele estava, na realidade, queridos, contando essa parábola para mostrar que cada um de nós fazemos o mesmo. Cada um de nós machucamos, quebramos, ferimos o coração de Deus de maneiras diferentes. E nessa história, nós vimos como agiu, por exemplo, o filho mais moço. É impressionante como a história de Cristo é extremamente precisa quanto a essa dinâmica na ordem do nascimento dos filhos. O filho mais moço, aquele que nós chamamos de caçula, é sempre especial. Gostam de atenção, gostam do foco das pessoas. E podemos, quem sabe muito bem aí, era muito provável que aquele rapaz era um rapaz mimado, como geralmente são todos os caçulas. Geralmente o caçula é aquele que menos é castigado pelos pais. Geralmente o caçula é aquele que tem mais liberdade desde quando nasce. Os caçulas estão sempre certos daquilo que eles querem. Mais ou menos essa atitude: eu sou o bebê da casa, vocês precisam me amar a si mesmo. E os pesquisadores dizem que é exatamente assim que acontece. Caçula. Está com a minha esposa aqui à frente, ela sabe muito bem o que a gente passa. Gabi. Nossa princesinha. Antes de ontem, quinta-feira, foi aniversário do Nico. O Nico fez 7 anos e a Gabi fez 4 semana passada.
Só que a Gabi, ela amanheceu e ficou triste a manhã inteira, porque não tinha presente para ela. Ela ganhou dela 7 dias antes, mas ela queria um outro presente. A coisa estava tão séria, ela estava tão emburrada, ela ficou sentada ali no sofá, com a cara para o sofá, emburrada. Eu peguei ela no colo, levei para o meu escritório, fechei a porta, sentei no colo e expliquei: filhinha, semana passada não foi seu aniversário? Você não ganhou o presente que você queria? Ela queria um laptop, ela chama de laptop. Você não ganhou seu laptop, filha? Todo mundo estava feliz, não estava, filha? O Nico não estava feliz, a Isa não estava feliz. Porque foi o seu aniversário. Hoje é o aniversário do Nico. E você é a única que está triste. Ela disse para mim assim: eu também quero um Hot Wheels. Eu olhei para ela e falei assim: trato feito, 1. E ela disse para mim: 2. Acordo fechado. Eu tive que dar 2 Hot Wheels para ela poder sair do quarto. Isso foi quinta-feira. Ontem, eu perdi o sono logo cedo, estava no meu escritório trabalhando na madrugadinha, e de repente eu escutei do quarto dela e da Isabela: mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai. Eu levei um susto: o que está acontecendo? E minha esposa saiu do nosso quarto, eu saí do escritório, fomos ali para o quarto. O que foi, filha? Quero fazer xixi. Precisa dos 2? Hã? Mamãe e papai querem atenção. Caçula sempre querem toda a atenção. Na realidade, queridos, caçula geralmente dá trabalho extra para os pais. E na história aqui de Jesus não foi diferente. Mas nessa história nós também temos o filho mais velho, o primogênito. E eu conheço muito bem como é essa vida. O primeiro é o seguinte: segue regras, né? Tem que dar o exemplo. Eles colocam a marca que os demais têm que atingir. Sempre arruma a cama, ou pelo menos foram sistematicamente obrigados a arrumar a cama. Sempre tem que limpar o quarto. Minha mãe dizia: olha, o quarto, a pessoa que trabalhava em casa pode arrumar todos menos do Kleber, tá? Ele tem que arrumar sozinho. Ele tem que dar o exemplo. Sempre lava a louça, sempre limpa o carpete, sempre lava um carro, sempre tira as melhores notas, perfeccionistas, modelos. Só que geralmente são os mais chatos, os mandões, e os pesquisadores afirmam que é exatamente assim. Assim, queridos, aquele filho mais velho teve uma atitude que também machucou seu pai de maneira profunda. E muito provavelmente aquele filho mais velho, ele, ao estar com seu irmão em casa, colocava o caçula no seu lugar. Colocava o caçula onde ele deveria estar. Mas não naquele dia. Não. Um dia o caçula, ele destrói, ele acaba com a tranquilidade ali da sua casa. Porque ele chega para o pai e diz: pai, é o seguinte, pai, eu estou cansado em esperar a sua morte. Que tal a gente fingir que o senhor já morreu? E o senhor me dá tudo que eu vou receber na herança? Beleza, pai? E Jesus continua dizendo na parábola que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E aqui é um ponto importante, queridos. Essa família possuía muitos bens. Eu já mencionei, as famílias naquela época, para manter um novilho gordo só para celebrar, somente se tivesse muitos bens. E naqueles dias era necessário tempo para fazer dinheiro. Era necessário liquidar bens. E provavelmente aquele pai, ele perdeu grandes somas de dinheiro na tentativa de liquidar bens de maneira rápida, para satisfazer o desejo do filho. E isso foi o suficiente para que toda a vila, toda a comunidade soubesse o que estava acontecendo. Aquele tornou-se de maneira rápida o assunto ali de todas as pessoas. Uma verdadeira humilhação para aquele pai. Algo, queridos, impensável para aquela cultura. Havia um costume judeu, que se um judeu levasse a herança da sua família e a perdesse entre os gentios, entre os pagãos, em outras palavras, os gentios ficariam com os bens que um dia pertenceram a Israel. Se esse filho ousasse um dia retornar para sua casa, ele teria que passar por uma cerimônia que indicava que esse indivíduo
havia sido eliminado da sua família, havia sido eliminado da sua comunidade. E por algum tempo, esse foi o assunto ali da vila. E quem sabe o pai continuava ali a sonhar, enquanto ele tinha que vender seus bens. Será que meu filho vai mudar de ideia? E se realmente ele for, será que um dia ele volta para casa? Só que o filho mais moço, o caçula, ele não muda de ideia. E quando o dinheiro estava ali finalmente nas suas mãos, disponível, ele simplesmente vai embora. Sacode a poeira, vida nova, liberdade. E queridos, para aquele jovem, tudo o que era belo, desejável, cheiroso, agradável, bacana, bonito, chique, transado, da hora, tudo o que fazia ou dava prazer, satisfação, que deixava numa raia, era isso que ele buscava. É isso que ele queria. Até que um dia o dinheiro acabou. Como sempre, queridos, tudo acaba. Na morte ou antes disso. Na morte ou antes disso. E a palavra de Deus nos afirma de maneira clara, inequívoca, que quem confia em suas riquezas certamente cairá. E essa era exatamente a situação daquele rapaz. Ele pensava, ele imaginava que o dinheiro ali da sua herança daria a ele condições de viver de maneira tranquila ali pelo resto da sua vida. Mas, queridos, a vida nem sempre coloca diante de nós aquilo que nós sonhamos, e é isso que aconteceu para aquele rapaz. Diz a palavra de Deus que houve naquela terra uma grande fome. É interessante que aqui Cristo não diz que foi apenas uma fome, mas diz o texto bíblico que foi uma grande fome. Imaginem comigo o desespero das pessoas sem ter o que comer. Começam ali uma roubar das outras. Violência, criminalidade, assassinato, roubos, corpos, quem sabe ali deixados ao chão, pelas ruas, crianças vendidas como escravos, canibalismo. Os ouvintes de Jesus Cristo sabiam muito bem o que isso significava. Momento de uma grande fome. Só que nesse momento, o rapaz ainda não toma a decisão de voltar para sua casa. Na realidade, ele não quer voltar ainda. Sabe por quê? Porque ele sabia muito bem o que o esperava. Como mencionei há pouco, quando um judeu perdia seus bens de herança entre os pagãos, se ele ousasse um dia retornar para sua casa, toda a comunidade, todos os seus amigos, família, todos se reuniriam nesse momento, afora ali da cidade, e como um símbolo de desprezo, um símbolo de indignação pela maneira que aquela pessoa havia quebrado o seu relacionamento com aquela comunidade, e principalmente com sua família, seu pai, havia uma atitude dramática. Era uma cerimônia extremamente visual. Toda a comunidade ali se reunia, e quando aquele rapaz chegasse perto, o que eles faziam era isso: eles pegavam um vaso que simbolizava a vida daquela pessoa, um vaso que simbolizava aquilo que ele era, e no momento que ele se aproximasse ali, toda a comunidade reunida, aquelas pessoas pegariam o vaso, e diante daquela pessoa, diante daquele indivíduo, com todos olhando, eles pegariam o vaso e simplesmente o quebrariam. E era uma maneira mais ou menos de dizer o seguinte: está vendo isso aqui? Foi isso aqui que você causou na nossa comunidade. Foi isso aqui que você causou principalmente na sua família. Você quebrou tudo aquilo de bom que havia entre nós. Você quebrou a confiança, você quebrou a hierarquia, você quebrou as tradições, você quebrou o respeito, você quebrou a consideração, você quebrou a autoridade, você quebrou a nossa comunidade. E o pior de tudo é que você quebrou o coração do seu pai. E que isso aqui sirva para você como um símbolo, uma lição para a sua vida. Que esses cacos aqui representem você. Uma vida que não é mais inteira. E que fique bem claro aqui entre nós, que você não é bem-vindo de volta ao seu lar. Você não é bem-vindo nessa comunidade.
Você não pertence mais ao nosso círculo de amizade. Você não pertence mais ao nosso relacionamento. Você não pertence mais à sua família. Você foi eliminado. Assim como fazem em reality shows, hein? Eliminado. O nome dessa cerimônia, queridos, é Kezazah. Essa palavra significa eliminado, significa cortado para fora. Você é Kezazah. E eu tenho certeza que alguns de nós já experimentamos esse tipo de eliminação. Aquele rapaz, queridos, ele sabia muito bem o que esperava por ele. E é por essa razão que ele continua ali buscando uma alternativa, uma outra alternativa, ao invés de voltar imediatamente para sua casa. Mas finalmente diz a palavra de Deus que, caindo em si, ele percebe que mesmo Kezazah era melhor do que morrer, e morrer de fome. Portanto, ele decide voltar para sua casa. Queridos, mas algo acontece que ele nunca imaginou. Lá no portão da fazenda, da propriedade do seu pai, ficava sempre, a cada dia, um velho homem. Um homem com o coração quebrado. Um homem que diariamente contemplava ali à distância o horizonte, e aquele homem vivia por uma esperança. E nesse dia, diz a palavra de Deus, quando ainda estava longe, viu seu pai. Que coisa extraordinária é essa? Quando ainda estava longe, o seu pai o viu e o reconheceu. Muitos de nós temos aí formas distintas de caminhar, né? Minha esposa diz que quando eu estou andando é igualzinho meu pai, igualzinho. Nós temos características. Eu também, quando vejo meus irmãos caminhando, meu pai, rapidamente identifico mesmo entre muitas pessoas. E aquele pai, ele conhecia muito bem o andar do seu filho querido, porque ele viu aquele menino caminhar pela primeira vez. Ele sabia exatamente como era o jeitão dele andar. E quando ele estava ainda longe, diz a palavra de Deus, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E diz a Bíblia, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Queridos, nesse momento, quando Jesus contava a história, os pecadores que estavam ali ao seu redor ouvindo, eles se emocionaram por ver algo extraordinário que aquele pai fez. Muitas vezes, quando lemos o texto bíblico, não percebemos, mas aqui diz que o pai corre. E Lucas usa um termo técnico, palavra grega aqui traduzida treco, para descrever o que o pai fez. Essa palavra denota, na realidade, não é caminhar de maneira rápida, demanda um tremendo esforço. O pai não apenas ali apressou o passo, não, ele correu os 100 metros rasos do pai do filho pródigo. Ele correu ali em direção do seu filho. Só que na cultura, queridos, do Antigo Oriente, o patriarca da família, um homem com autoridade, um homem com prestígio, um homem rico, um homem que se vestia ali com um roupão belo, todo elaborado, sempre caminhava. E de maneira devagar, de maneira sóbria, nenhum patriarca corria. Para que aquele homem pudesse correr, ele precisava levantar ali a sua vestimenta para não cair. E com isso ele teria que mostrar as suas pernas em público. O que nunca era feito. Seria mais uma vergonha, mais uma humilhação. Um jovenzinho faria isso. Um escravo mostraria suas pernas e correria. Mas um patriarca não. Nunca. Mas não com aquele pai. Jesus diz que aquele pai correu. Por quê? Porque aquele pai, ele não conseguia deixar de pensar no seu filho. E pensar que ele seria eliminado daquela comunidade. Se a vila
vê o rapaz chegando e o alcança primeiro, fariam o que Zazá? Eliminação, vergonha, humilhação. E talvez isso, pensasse o pai, isso fará com que o meu filho não queira mais ficar entre nós. E talvez eu o perca para sempre. Só que eu não posso deixar que isso aconteça. Eu tenho que chegar primeiro. Eu tenho que evitar o que Zazá. E aquele pai levanta a sua saia e sai correndo. E as pessoas, quando escutam a história, imaginavam aqui aquele pai levando toda a humilhação por um filho rebelde. Mas que para aquele pai era um filho amado. E queridos, de todos os aspectos dessa história, esse é o mais inesperado. Aquele pai faz o que pai nenhum faria. Ele corre, porque ele nunca deixou de amar aquele filho. Não importava quão distante ele havia saído ou ido de casa. Aquele rapaz sempre precisou do seu pai, mesmo quando ele achou que aquilo não era mais importante. A parábola do filho pródigo. A parábola do filho cego. A parábola do pai que corre. E Deus age, queridos, exatamente assim, com você e comigo. Não importa onde tenhamos ido, se o nosso desejo é retornar, Ele corre em nossa direção. Ele levanta a sua vestimenta. Ele mostra as suas pernas. Ele passa a vergonha, Ele passa a humilhação. Ele corre em nossa direção. Foi isso que Cristo fez quando Ele veio a esse mundo, correndo a um filho rebelde, você e eu. E o pai chega ali ao filho. O filho começa aquele discurso decorado, que apresentava ali um plano para conquistar para si o direito de ser um escravo. Mas o pai não permite com que ele continuasse a falar. O pai se joga ali sobre os seus ombros, o beija, o abraça. Traga o meu melhor terno, meu melhor anel, meus melhores sapatos. Prepare o bezerro cevado, prepare o novilho gordo. É hora de festa, é hora de alegria. Hoje aqui não haverá que Zazá. Não para o meu filho. É momento de música, é momento de gozo, é momento de celebração. E tudo isso é porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Queridos, como entender a vontade de Deus para a nossa vida? Não há melhor forma do que através da mensagem dessa parábola. Parábola do filho pródigo. E o segredo é apenas um. Deus diz a você e a mim nessa noite: filho, volta para casa. Mas eu te pergunto, quando é que você vai voltar para casa? Amanhã? Talvez você ainda continue vivendo num país distante. Talvez você ainda continue fazendo escolhas não apropriadas. Talvez você tenha sido egoísta. Talvez você tenha dormido onde e com quem não deveria. Talvez enganado outras pessoas, talvez machucado outras tantas. Quem sabe você tem se envolvido num estilo de vida que deixaria muitos de cabelo em pé. Mas não importa, porque você pode voltar para casa. Você não precisa. Você pode continuar alimentando porcos em um país distante. Queridos, viver na igreja não significa retorno ao lar. Porque sua vida aqui pode ser uma vida fingida, uma vida escondida, uma vida secreta. Mas você pode voltar para casa. E talvez a sua história seja como a do filho mais velho, que mantinha suas aparências sem uma mudança real interior. Mantinha ali ira, orgulho, ressentimento, rancor, autossuficiência. Mas você também pode voltar para casa. Alguns imaginam: pastor, eu preciso mudar tanto a minha vida antes de voltar. Não. Venha exatamente como você está. Porque você estará indo em direção a um pai que corre. Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo, deu sua vida por você e por mim. Cristo pagou o preço.
Cristo já pagou pelo seu erro. Eu gostaria de, nesse momento, ter a atenção de vocês para um texto que toca bastante o meu coração quando leio. Se encontra no livro Maravilhosa Graça de Philip Yancey. E, na realidade, não está o texto que eu vou ler para vocês agora, não é exatamente o que está no livro, é uma adaptação que eu fiz, mas que expressa de maneira profunda aquilo que nós temos ouvido e visto hoje. Uma garota nasceu e cresceu na região agricultural de Maringá, no Paraná. Seus pais nunca se importaram muito com o que ela ouvia, ou com as roupas que ela vestia, ou com o piercing que ela tinha no nariz. Ela tampouco se importava com os valores da sua família ou da sua igreja. Naquela noite eles brigam novamente. Ela se tranca no quarto. Seu pai bate na porta e ela grita de dentro: eu te odeio! Ela finalmente decide fugir de casa. Então ela vai para a cidade mais permissiva, sem valores e com liberdade que ela podia imaginar. Imagine para onde ela veio? Isso mesmo, São Paulo. E quando ela chega aqui, ela se vê bem mais sozinha do que ela imaginava. Mas em poucos dias, numa balada ali na Vila Olímpia, ela conhece um homem que dirige um carro importado que ela nem sequer sabia dizer qual era a marca. Ele dá uma carona a ela, paga pelo jantar, mostra a cidade, também oferece umas pílulas que fazem com que ela se sinta como nunca antes se sentiu, numa high total. Ela finalmente percebe como seus pais a estavam privando de tanta alegria e prazer. Essa curtição continua por 1 mês, 2, 1 ano. Mas agora o homem do carro importado, que ela chama de chefe, já havia ensinado a ela umas coisinhas que todos os homens gostam. Era um tipo de vida que ela nunca imaginou lá em Maringá. As festas, o glamour, os encontros onde rolava de tudo. E tudo isso era como um mundo totalmente diferente a ela. Mas após alguns anos, os primeiros sinais da sua doença começam a aparecer. E quão rapidamente o chefe muda o seu comportamento. Quando ela menos percebeu, estava na rua, sem dinheiro, sem roupas, sem carrões, sem festas. Agora está sozinha. E ela começa a colocar em prática as técnicas que ela havia aprendido ali nas ruas próximas à Avenida Indianópolis, para assim conseguir qualquer dinheiro. Os homens que ela agora conhece não são ricos ou generosos, pelo contrário, são homens perigosos e cruéis. O dinheiro que ela consegue mal alcança para manter o seu hábito. Ela come o que acha. Algumas noites, dorme na rua. Mas uma noite ela está deitada na calçada. De repente tudo ao seu redor parece diferente. Ela não se sente mais uma mulher nesse mundo. Ela volta a ser aquela garotinha, perdida no frio e entre as ameaças da cidade. Sua bolsa estava vazia, suas roupas deploráveis, seu estômago faminto. Algo precisava acontecer. Seus olhos se enchem de lágrimas e a sua mente brilha com as lembranças do seu lar em Maringá, onde, próximo da colheita, os campos estão verdes, maravilhosos, com toda aquela vida, com aquele cheiro. Meu Deus, pensa ela, meu Deus, por que eu saí de casa? Meu cachorro come melhor do que eu agora. Ela começa a soluçar e não tem dúvidas de que a coisa que ela mais deseja nesse mundo é voltar para sua casa. Ela liga 3 vezes. As 3 ligações caem na secretária eletrônica. Nas 2 primeiras ela não diz coisa alguma. Na terceira ela fala: pai, mãe, sou eu. Eu estava pensando em passar por aí perto de casa. Eu vou estar num ônibus que vai passar pela rodoviária por volta da meia-noite de terça. Se vocês não estiverem por lá, não tem problema. Eu continuo a viagem até Foz. Eu só queria dizer isso para vocês. Dentro do ônibus ela não consegue dormir. Ela fica pensando se eles ouviram a mensagem. Ela se arrepende em não ter encontrado ou não ter entrado em contato com eles mais vezes. Será que eles imaginam que eu estou morta? Pensava ela. E ela continuava pensando o que ia dizer para o seu pai. E ela fica repetindo o seu pequeno discurso na mente: pai, me perdoe. Estou profundamente arrependida, foi tudo minha culpa, não é sua. Pai, você me perdoa.
Ela não sabia o que era pedir desculpas por anos. Finalmente o ônibus para na rodoviária. O motorista diz: 20 minutos, pessoal. 20 minutos para ela decidir sua vida. Ela olha no espelho da maquiagem, penteia o cabelo, tira as marcas de batom dos dentes. Mas ela vê as marcas das agulhas no seu braço e fica pensando se os pais irão notar, se é que eles estariam lá. Ela começa a andar pelo terminal rodoviário de Maringá, já perto da 1 da manhã. Ela havia imaginado 1000 cenas diferentes na sua mente, mas nenhuma delas a preparou para aquilo que ela viu. Lá dentro daquele terminal de concreto, na rodoviária de Maringá, estava um grupo de mais de 60 pessoas. Irmãos, irmãs, tios, tias, primos, primas, avós e um cachorro. Todos eles estavam usando um chapeuzinho de festa, com cornetas, bandeiras, como se ela fosse uma campeã olímpica voltando para sua casa. Atrás deles havia uma enorme faixa grudada na parede com a frase: bem-vinda ao lar. E lá na frente de todos, com o rosto molhado de lágrimas e um sorriso sem fim, estava seu pai. Aquele para quem ela disse que odiava na última vez que eles se falaram. Ele corre em sua direção. Ela não consegue olhar nos olhos ao começar o seu discurso de arrependimento. Pai, me perdoe. Estou profundamente arrependida, tudo foi minha culpa. Shhh. Ele coloca suas mãos no rosto dela, levanta seus olhos em direção aos dele. Ele começa a rir e a chorar ao mesmo tempo, e de maneira profusa que ele não consegue e não para de tremer. Eu sei, filhinha, ele diz. Exatamente as mesmas palavras que ele sempre dizia a ela, quando ela chorava desde pequena. Eu sei, filhinha. Eu sei. Mas você não precisa dizer mais nada. Assim você vai perder a festa. Hoje nós temos uma festa. Ele então a pega pelo braço, a abraça, a beija e a leva para casa. De volta para casa. O que Jesus queria, queridos, com tudo isso era dizer mais ou menos o seguinte: se você começa com aquele pai e pensa em alguém 100 vezes melhor, 1000 vezes mais sábio, 1 milhão de vezes mais amoroso, 1 bilhão de vezes mais cheio de graça, você vai começar a entender quem é Deus. Será que você é como o filho mais moço? Escolhas erradas, todo atrapalhado, com vergonha, cheio de culpa. Você pode voltar para sua casa. Mas talvez você é como o filho mais velho. E as pessoas têm uma boa imagem de você. Você é respeitado, mas você está vivendo sentado na varanda, não dentro da casa com seu pai. E você também pode voltar para casa. Quando? Hoje. Como? Reconheça a sua situação. Fale com o Senhor. Conta para Ele as suas dores. Dê a Ele a sua vida. Dê a Ele a sua vida. Queridos, hoje entre nós temos um convidado muito especial. Alguém que nos últimos meses tivemos a oportunidade de receber entre nós, e eu particularmente com a minha esposa tivemos a oportunidade de desenvolver uma amizade, e que é com muita alegria que eu gostaria de convidá-lo aqui à frente para conversar um pouquinho conosco. Maurício Manieri. Obrigado por ter aceito. Olá, olá. Prazer todo meu estar aqui com vocês. Maurício, senta um pouquinho para a gente conversar. Antes de mais nada, diz para a gente como é que você conheceu nossa comunidade, nossa igreja. Foi através de um e-mail, né? Há muitos anos atrás, eu acho que logo no começo da comunidade, não me lembro o nome da pessoa, me mandou um e-mail falando da comunidade
para eu conhecer. Aquilo ficou na minha cabeça, né? E, um belo dia, eu estava lá em casa, foi bem na época, agora eu estava refletindo sobre isso, bem na época que eu comecei a fazer meu disco mais recente, né? Então eu entrei na internet pesquisando sobre a comunidade e vi as suas pregações, enfim, todo o trabalho que vocês realizam aqui, ouvindo pela internet. Um belo dia eu falei, pô, enfim, Não tenho nada para fazer, né? Não, eu acho que foi um dia muito especial. Eu falei para minha mulher assim, isso é uma coisa muito incomum, porque eu nunca tinha feito isso, né? O dia estava muito bonito, muito lindo, ensolarado. E na hora do almoço eu falei para minha mulher, vamos lá naquela igreja que eu vi lá na internet, né? Como assim, você conhece alguém lá? Eu falei, não conheço ninguém não, mas vamos lá. E acabei então vindo conhecer. E não era nem aqui, né? Era na outra... Na Vila Olímpia. Na Vila Olímpia. E foi incrível, porque bem quando eu entrei na igreja e sentei, você estava falando sobre a tua filha. E eu e minha mulher, nós estávamos querendo muito ter filho. Nós estávamos tentando, não estávamos conseguindo. Eu lembro que você falou da Isabela, né, da tua filha. E aí eu olhei para a cara dela e falei, é hoje. Hoje rola isso aí. Vocês podem achar que eu estou balela aqui, só porque eu estou aqui em cima. Mas foi exatamente naquele dia que eu ganhei o maior presente da minha vida, que é o meu filho Marco. Uau. Foi. Na realidade, meses depois eu soube dessa história, já estávamos aqui. Lá na porta, de repente, eu vejo a esposa do Maurício, a Isabelle. Isabelle, fique em pé, querida, para que possamos conhecê-la. E a Isabelle com um barrigão enorme, parabéns. Foi realmente Deus se mostrou de uma forma muito bonita para mim naquele dia. Depois desse momento, foi o primeiro encontro teu com a nossa comunidade. Nas conversas que nós tivemos, você teve uma experiência única, especial. Conta um pouquinho para a gente o que aconteceu. Bom, enfim, né? Depois foi interessante, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? O nascimento, eu sabendo que ia ser pai. Eu vim aqui na Nova Semente, viemos no sábado. Na terça-feira, 3 dias depois, eu recebi um convite para participar de um reality show. Eu sempre vou ser sincero com você, pastor, eu sempre fui um cara muito avesso a esse tipo de exposição, assim, não era algo que eu imaginava participar. Mas algo me dizia, eu falei, eu acho que Deus quer que eu participe disso. Eu sentia no meu coração que ia ser uma experiência muito importante. Então fui participar e assinei um contrato para poder participar desse reality show. E como você disse, foi realmente uma das experiências mais incríveis que eu poderia vivenciar. Você ficou confinado, né, por um período de tempo, né? Fiquei. Quanto tempo? Praticamente 2 meses, quase 2 meses. Sem contato com a família. Sem contato com a minha mulher, que estava grávida, né? E eu imaginava que quando eu fosse entrar num reality como esse, pelo fato de eu ser um artista, eu pudesse ter ganhos profissionais. Mas algo me dizia que o ganho ia ser muito maior. Ia ser um ganho espiritual. E lá dentro, você mencionou a mim que você tinha uma Bíblia para ler, né? Uma coisa assim. É incrível, sei lá, eu não posso me estender muito aqui, mas enfim, o fato de você estar confinado e longe das pessoas que você ama, para mim foi algo muito difícil, foi algo que me trouxe uma tristeza muito grande, uma solidão muito grande. Você se sentia sozinho lá dentro? Uma solidão imensa. Então, à medida que você está se sentindo muito só, parece que a única coisa então que você pode se apegar é Deus. Então Deus lá dentro começou a conversar comigo. Você começou a ler a Bíblia? Por exemplo, qualquer dúvida que eu tinha, eu abria a Bíblia, né? Tá. E buscava ali as respostas. E juro mesmo, olha, todas as perguntas que eu fiz, ele me respondeu. Deus te respondeu. Todas. E foi incrível. Posso até colocar assim, olha, teve um momento, eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu jogo xadrez, quero ganhar. Jogo futebol, quero ganhar. Tudo no que eu faço na minha vida, eu sou uma pessoa muito competitiva. E lá, tinham várias provas para a gente poder participar, né? Por acaso, naquela semana,
nós estávamos divididos em grupos e o meu grupo perdia todas as provas. Imagina como eu estava ficando, né? Passou a primeira prova, perdi, já fiquei meio bravo. Eu fui me desestabilizando emocionalmente pelo fato de perder. Aí eu falei assim, poxa vida, eu estou fazendo tudo certo. E não ganho nada. Tudo, faltava um negócio, um detalhezinho, eu perdia. Entendeu? Eu falei, quer saber, meu? Eu estou fazendo tudo o que eu posso, eu vou colocar agora na mão de Deus. Falei assim, ó, comanda a minha vida agora, e o que você desejar vai acontecer. Eu ganhei. Eu ganhei, gente, eu ganhei o maior prêmio que tinha para ganhar lá naquele momento, mas para mim aquilo caiu não como prêmio em si, mas Deus conversando comigo, falando assim, ó, tá vendo, agora você colocou eu no comando, você ganhou. A coisa muda, a decisão de colocar Deus como prioridade. Para resumir, tinha uma outra moça lá que era uma amiga minha lá dentro, e ela era super competitiva também, e estava muito brava, porque estava perdendo as provas, ela era do meu grupo, né? Eu falei assim, ó, eu ganhei o prêmio, eu falei para ela assim, ó, você vai ganhar. Ah, não, como assim? Você vai ganhar. Como é que eu vou ganhar? Vamos fazer isso, eu coloquei Deus no comando, agora você vai colocar também Deus no comando e você vai ganhar. Como assim? Coloca Deus no comando. Enfim, a gente ficou conversando ali, passou 5 minutos depois dessa conversa que tivemos, entra o apresentador falando então ao vivo, né? Maurício Manieri, né? Falei, ô Brito. Aí ele falou assim, você agora tem 50 mil reais para dar para quem você quiser. Falei, sério? Então tá bom. Posso escolher? Posso. Aí então dei os 50 mil reais para a moça e falei. Aí depois vocês quiserem entrar na internet, lá tá eu falando lá, né? Põe Deus no comando, eu te falei. Virou até motivo de piada lá. Foi engraçado, foi sensacional. A decisão de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Maurício, na conversa que tivemos aí nos últimos dias, você me disse que Deus, depois dessa decisão de colocá-lo em primeiro lugar, Deus te deu algo muito especial. Foi sim. Então, antes de eu entrar nesse programa e eu saber que eu ia ser pai, enfim, tudo mais, né? Eu estava fazendo esse meu disco, foi aí que eu comecei até a escutar as pregações, todo o trabalho que vocês realizam e tudo mais, né? E eu estou lá, belo dia, tentando fazer as canções. Enfim, eu dependo disso, é meu trabalho. Eu falei, preciso fazer as músicas, se eu não fizer as músicas, né? Eu preciso garantir o leitinho das crianças. Eu estou lá em casa e uma angústia muito grande tomando conta de mim, pelo fato de que eu não conseguia realizar e fazer a música, juro, olha, não conseguia fazer nem um pedacinho de música. Travou. Fiquei algumas semanas, quase alguns meses assim, né? Aí eu cheguei lá e falei, tá bom, vai, Senhor. Tá bom, vai. Faz, então, dá uma musiquinha, só um pedacinho para mim. Dá uma musiquinha, só um pedacinho de música, não precisa ser muito grande, só uma ideia, alguma coisinha, só para eu poder seguir e sentir que o canal de criatividade está de novo rolando, né? Aí então ele pegou e me deu uma canção em 15 minutos. Uma música que se chama Hoje. Letra e música. 15 minutos. Foram 15 minutos. E olha que interessante, então você vê, tudo o que está acontecendo na minha vida mostra isso. Põe Deus no comando. Faz o que você tem que fazer, mas em primeiro lugar põe Deus. As coisas vão fluir de uma forma muito mais tranquilas, muito mais fantásticas e maravilhosas, né? Então, basicamente, o que você está dizendo para nós, Maurício, é que nesses últimos meses você tem sentido que Deus tem um plano muito especial para a tua vida. Com certeza. Né? E depende da tua decisão de colocá-lo em Sim. primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eu acho que é tipo assim, sabe? Para de dar murro em ponta de faca. Confia em mim. Exatamente. Para de dar murro em ponta de faca, meu. Porque eu acho que tem situações, com certeza vocês devem estar escutando, situações na nossa própria vida que a gente não tem, por nós mesmos, condições de conseguir mudar isso, né? A decisão de uma entrega, Deus em primeiro lugar.
Uau! Deus atuando em 15 minutos. Queridos, talvez hoje você se sinta eliminado. Que o que azar da sua vida já aconteceu. Mas mesmo que o mundo diga que para você não tem mais chance, mesmo que o mundo diga para você que não tem mais jeito, há esperança. Há sempre esperança, porque em Cristo há restauração e poder. Queridos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje o pai diz: filho, volta para casa. Filha, volta para casa. Reconheça a sua situação, sua real situação. Abra seu coração a Deus, porque nele há sempre esperança de uma nova vida com esse Deus. Queridos, eu vou fazer hoje aqui o que nunca fiz. Vou orar por vocês. Isso faço toda semana, mas de uma forma diferente. Eu tenho orado por este momento há alguns dias. Eu sei que aqui entre nós existem pessoas que precisam tomar uma decisão definitiva para a sua vida. A decisão de pegar os cacos da tua experiência e colocar cada um deles nas mãos de Deus. E recomeçar uma vida. Não amanhã, mas hoje. Eu vou orar. Nós vamos estar com os nossos olhos fechados. E na minha oração eu vou mencionar a experiência daquele menino que, caindo em si, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele se levantou e foi em direção ao seu pai. E se você sente na sua vida que esse é um momento único, hoje, em que Deus diz: filho, volta para casa, filha, volta, não importa o passado, filha, eu vou te restaurar, vou te curar, eu vou te transformar. Se nesse momento de oração você sente no seu coração Deus dizendo isso a você, aonde você está, ninguém vai ver, está todo mundo com o olho fechado. Onde você está, que você possa dizer para Deus: Senhor, estou voltando para casa, Pai. E aonde você está, fique em pé. E com esse singelo e simples gesto, você possa estar dizendo: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. É algo entre você e Deus. Ninguém vai estar olhando. Você e Deus. Você, os cacos da tua vida e Deus. Pai eterno, Senhor, tantas situações na nossa vida, Senhor, nos machucam, causam feridas, dores dentro de nós, sofrimento. Senhor, aqui temos centenas de pessoas, outras que assistem em diversos lugares, nesse país e fora dele. E Tu conheces, Senhor, a história de cada um de nós, porque cada um de nós tem uma história. Histórias, Senhor, as mais variadas possíveis. Ouvimos há poucos minutos a história que o Maurício menciona, do seu encontro com Deus. Alguém que começa a buscá-lo de maneira especial. E queremos, bom Deus, nesse momento, dizer-te que nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, estamos fartos de viver sofrendo, fartos de alimentar porcos, sofrendo longe de Ti, longe da Tua presença, longe da alegria que o Senhor deseja derramar sobre nós,
longe da festa, longe de Ti. E Senhor, sabemos que essa não é uma decisão tão simples para alguns. É uma decisão que denota humildade, uma decisão que denota reconhecimento da sua situação. E Pai, eu lhe suplico que cada pessoa que aqui se encontra, aqueles que ouvem essa mensagem, possam nesse momento olhar para si e sentir a sua necessidade, e que possam, Senhor, em sinceridade reconhecer seus erros, suas falhas, que deixem cair as máscaras e que reconheçam que sua vida também é uma vida quebrada, uma vida que precisa ser restaurada. E, bom Deus, nesse momento solene, Pai eterno, eu suplico a Ti que aquele que em seu coração sente o desejo de retornar para casa possa, quem sabe, imaginar-se colocando-se no lugar daquele rapaz que bateu no fundo do poço, e lá naquela situação horrível, ele cai em si e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Bom Deus, queremos nesse momento também nos colocar sobre nossos pés e dizer a Ti: Senhor, eu estou voltando para casa, Pai. Chega de sofrimento, chega de solidão, chega de angústia, chega de fugir. Pai, me aceita. E, bom Deus, de uma forma toda especial, eu oro a Ti por cada pessoa que nesse momento toma essa decisão, a decisão de ir a Ti. Senhor, não é uma decisão simples, mas é uma decisão que todos nós precisamos tomar. Ajude o Senhor e abençoe-os para que, a partir de hoje, não amanhã, possam caminhar ao Teu lado. Pai eterno, derrama a Tua bênção sobre eles. Pai eterno, aceite-os. E muito provavelmente, Senhor, alguns ainda no seu coração vivem essa batalha. Sim ou não? Sim ou não? O que as pessoas vão pensar de mim? Mas, Pai, tira de nós essa ideia, a impressão daquilo que as pessoas pensam de nós, porque nesse momento o que importa é o que o Senhor pensa de nós. E, bom Deus, eu te suplico, Senhor, que Tu possas aceitar-nos e Tu possas, bom Deus, colocar Tua mão de amor e carinho sobre cada um de nós, e que a restauração e o poder sejam reais na nossa vida. Isso, bom Deus, a Ti lhe suplico. Não que haja em nós qualquer merecimento, Senhor, mas rogo a Ti em nome daquele que correu em nossa direção, aquele que desceu dos céus e veio a essa terra dar sua vida por nós. Suplico a Ti em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.